Olá, amigo internauta ligado na Web TV Redentor. Nós estamos começando mais uma série de programas Clique, caminhando à luz da iniciação cristã. Para nós já entrarmos no clima do programa de hoje, do tema que a gente vai falar hoje, nós gostaríamos que você refletisse conosco nesses versículos tão bonitos da Epístola de São Paulo aos Efésios, em que ele bendiz a Deus, diz aqui a partir do versículo 4, que nos escolheu nele, mediante a criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade. Esse Deus que nos escolhe, hoje quer nos abrir para um novo caminho, o caminho da vida consagrada, esse tema que o Papa Francisco escolheu para esse ano. E para trabalhar conosco esse tema, nós temos aqui Dom Roberto Lopes, que é o vigário episcopal da vida consagrada e novas comunidades aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Roberto, muito obrigada pela sua presença em primeiro lugar. Nós gostaríamos que o senhor falasse então um pouquinho quais os objetivos do Papa Francisco em lançar esse ano, finalzinho de 2004, 2015, como o ano da vida consagrada. Ele está comemorando, na realidade, os 50 anos também do Vaticano II, o documento Lumen Gentium, que fala sobre a vida consagrada, e Perfecta Caritatis. E, na realidade, olhando um pouco o mundo moderno, ele quer despertar o mundo. Ele diz que o ser consagrado deve ser homens e mulheres que despertam o mundo. E é um ano onde as congregações, as novas comunidades devem refletir a sua espiritualidade e o seu carisma. Ou seja, sentir a alegria desse serviço na igreja hoje. E quando se usa o termo vida consagrada, o que exatamente quer dizer isso? São homens e mulheres que já, a partir do século III, nós vamos encontrar a origem da vida consagrada a partir do século III, com a figura de Santo Antão e São Pacômio. E depois nós vamos encontrar na parte ocidental a figura de Santo Agostinho, São Bento, São Francisco. São homens e mulheres que têm o voto de obediência, pobreza e castidade, ou seja, não assumem o matrimônio, mas que querem viver um carisma, uma espiritualidade totalmente para Deus. A prioridade, ou seja, a linguagem antiga que nós usamos hoje, monge, do grego monacos, um em Deus, aquele que permanece em Deus nessa intimidade profunda. O senhor acabou de falar em carisma. Talvez muitos jovens tenham um pouco de dúvida, até para entender o que é um carisma e como eu posso ter um discernimento vocacional assim bom, para que eu possa descobrir, afinal de contas, qual é o meu carisma, qual é o meu papel, o meu lugar na igreja. Dentro da história da igreja, desde o século III, nós vamos perceber que vão surgindo vários fundadores. Esses fundadores, num dado momento, o Espírito Santo agiu na sua história e trouxe um carisma. E esse carisma, ele pode ser um trabalho voltado a nível mais social, para a educação, um trabalho hoje como nós chamamos de pastoral de rua, né? Onde você trabalha com aquele mais carente, ou a questão de creches, asilos. E o carisma, na realidade, ele vai levar uma identidade de um grupo que vai colaborar no reino de Deus dentro desse grande leque das diversidades de dons, né? São Paulo ele vai falar sobre essa diversidade de dons. Eu sou beneditino, né? Então, quando se fala sobre beneditino, se pensa logo em liturgia, né? Ou seja, a questão do beneditino também na área da educação, da cultura, né? A questão dos padres e irmãos do Sion, que foram criados pelo seu fundador Ratisbona, que era um homem judeu, mas que naquele dado momento ele recebe esse carisma, transmite, esses homens e mulheres se dedicam justamente para o diálogo interreligioso judeu-cristão, que foi tão benéfico, tão positivo na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E para cada tempo vai surgindo esses carismas e essas espiritualidades a serviço da igreja. Como hoje nós temos também as novas comunidades, né? Um exemplo concreto, a Canção Nova, que vem de um braço
dos salesianos, de Dom Bosco, né? Ou seja, para trabalhar para um mundo novo neste cântico para a juventude. Então, em cada momento histórico, nós vamos encontrar esses elementos a serviço da igreja. Isso mesmo, nós vamos pedir que o senhor continue conosco. No próximo programa você vai saber um pouco mais sobre o ano da vida consagrada. É só um clique. Até lá!